Olá, amigo do Frente, tudo bem? Conforme prometido, estamos aqui voltando com um episódio naquela sequência que, com certeza, se você já teve problema ou já enfrentou alguma dificuldade aí com remoção de nitrogênio ou fósforo, esse episódio é feito para você. Então, antes a gente falou sobre nitrogênio, né, e toda a associação da biotecnologia, e agora a gente vai um pouquinho mais a fundo com relação ao fósforo. Olá pessoal, tudo bem? Então bem-vindo a mais um episódio. Meu nome é Marcelo. Para quem ainda não nos conhece, química industrial, especialista na área de efluentes. E mais uma vez agradecer o Thiago da Médio para nos receber aqui e falar desses dois assuntos importantes aqui nesses episódios sequenciais, que é o nitrogênio e agora o fósforo. O fósforo tem uma relação muito mais específica com relação à parte de remoção de lodo, não que o nitrogênio não tenha, né? Mas Thiago, quais as dificuldades que a gente tem aí dentro dessa linha da remoção do fósforo e a estação de tratamento de efluentes que poderia trazer para nós aí cases, conhecimento, etc. nessa linha? Olá pessoal, novamente aqui. Um assunto muito importante. Nós já falamos sobre nitrogênio amoniacal. Se você ainda não assistiu esse episódio, siga a sequência que eu acho que é interessante. E o fósforo, ele tem uma forma de ser removido. O nitrogênio amoniacal ele é removido por vias biológicas. Já o fósforo ele é removido parte por vias biológicas e parte por vias físico-químicas. Quando eu trato de físico-químico, aí eu vou lá para o flotador, faço uma boa coagulação, faço uma boa floculação. Uma dica, assim, já o nosso foco aqui é biotecnologia, mas uma dica boa para ser dada, né, sobre os processos de flotação, de floculação, de decantação, enfim, é que quando você for fazer esse processo de forma física, no flotador, enfim, no decantador, né, depende do fluxograma que você tem na sua empresa, mas a primeira dica é você ter uma alta alcalinidade no meio. Tem muita gente que faz o processo, corrige um pH, por exemplo, só com soda, e aí você não tem uma alcalinidade, você tem pH alto e não tem alcalinidade. Quando você faz isso com alcalinidade, que seja ali um gelcal, por exemplo, alguma coisa assim, você consegue ter ali uma alcalinidade, consegue ajudar o processo de remoção de fósforo. No flotador, no flotodecantador, eu consigo ter uma remoção muito grande de fósforo. E isso vai também pelo lodo, só que o lodo físico-químico. Já no processo biológico, aí não. Eu tenho uma relação muito direta. Esse fósforo é removido principalmente aqui na parte de lodos ativados, e aí a gente vai discorrer sobre algumas possibilidades de uso de produtos, mas o fósforo nos lodos ativados, eu tenho uma regra que eu não consigo fugir dela, assim, de forma geral, que é a relação entre DBO, nitrogênio e fósforo. E chega ao ponto que se eu tenho uma baixa DBO no sistema de lodos ativados, eu não consigo ter uma remoção muito grande ali do fósforo. O fósforo ele é consumido pelas bactérias e ele fica aderido na parede celular da bactéria, ele incorpora o lodo no sistema. E aí, de novo, se você não assistiu o episódio anterior, assista. Nós falamos um pouco sobre sólidos sedimentados no cone, PR, enfim. A partir do momento que eu aumento a quantidade de lodo no sistema, eu propicio a remoção de fósforo via descarte de lodo. O fósforo ele passa por um processo que é como se fosse uma adsorção e desorção. Ele tem ali, ele fica aderido no floco por um período específico, e a partir do momento que se eu não faço um descarte, ele volta para o meio. Essa, inclusive, é a primeira dica a ser dada de forma técnica. Tem muitas empresas que fazem o processo, o lodo ativado está rodando assim, excelente, só que o fósforo ele é aderido e o cara não faz o descarte. Por não fazer o descarte, aumenta muito a idade do lodo, eu perco o cinético. Imagine assim, ó, o fósforo ele passa por um processo, inclusive eu vou até usar o meu copo aqui, para quem está só nos ouvindo, nós ganhamos um copo aqui muito legal do pessoal do Fruitcast. É como se fosse assim, ó, eu acho que é gaussiana, né? Ele entra, ele faz isso e volta. Por quê? Ele passa por um processo onde a adsorção dele e a remoção do meio aumenta muito, mas eu preciso fazer o descarte nesse momento. Se eu não faço, ele volta a ser liberado por meio e aí você perdeu todo o processo. Uma estratégia que nós temos é avaliar essa relação.
entre a DBO, nitrogênio e fósforo. No episódio anterior, nós comentamos sobre o cliente que tinha uma DBO muito baixa no sistema de nodos ativados, que é numérico. Assim, as soluções biotecnológicas, elas podem auxiliar ali em algum momento, mas não vai fugir dessa regra de 100 para 5 para 1, né? 100 partes de DBO para 5 de nitrogênio para 1 de fósforo. Quando nós aumentamos o recebimento de efluente bruto na lagoa de lodos ativados, que era a segunda etapa, eu percebi uma remoção maior de fósforo. Por quê? Essa proporção ficou mais adequada. Então, o fósforo ele pode ser removido por vias biológicas, pelo próprio consumo no sistema de lodos ativados principalmente, e depois ele pode ser removido também por vias físico-químicas, que seja no foco de educação, enfim. Nós tínhamos uma clusteria que era muito interessante, né? Que era um sistema físico-químico, era uma indústria de vegetais, e aí a gente tinha um sistema lodos ativados, e o projeto da Laguna dos Ativados era muito grande. Né? A tempo de residência era lá, 30 dias mais ou menos. Então, o que a gente observou é que a bactéria passando fome não conseguia remover fósforo. Aí o fósforo na saída estava em 10 mg por litro. E aí nós fomos chegar a menos do que 2, era 1,64, meio alguma coisa. E aí o que na época estava se buscando fazer? Se instalar um flotador. Daí eu falei, olha, se vocês instalarem um flotador, vocês vão ainda diminuir a quantidade de alimentos que eu tenho, ainda mais desequilibrar essa minha relação de nitrogênio e fósforo. Aí o que a gente fez? Em vez de a gente indicar um flotador, a gente indicou uma prensa, uma prensa parafuso para desaguar lodo. E com isso nós conseguimos diminuir bastante a concentração de lodo no meio e ao mesmo tempo o descarte. E nós fizemos a aplicação de um PAC, lá um polivalente de alumínio, lá no decantador secundário, em que esse conjunto fez a gente chegar, né, no final lá da consultoria, a menos do que 0,1. Né? Eu vou lembrar. Então, o quanto é importante a gente trabalhar essa questão da remoção do fósforo, né, com a remoção do lodo, com a idade do lodo. Quando eu fiz o cálculo desse sistema de tratamento, a idade do lodo era 390 alguma coisa. Era anos, né? Não era dias. Era todo Jurássico. E aí a gente baixou ela para, acho que foi para 60, que ainda era muito alta, mas que conseguiu resolver, né? Inclusive foi nossa tarefa na pós-graduação. A disciplina de remoção de nutrientes foi esse caso e a gente tinha que propor uma solução. E é legal porque funcionou. Funcionou. E foi mais surpreendente, né? Ele funcionou além do que a gente esperava. Mas, de novo, como às vezes a gente não entender, ou ir só para essa linha que você falou, cara, fósforo é biológico e é físico-químico. Né? Às vezes um conjunto pode ser interessante, mas, de novo, algumas premissas eu tenho que fazer, né? Eu tenho que olhar. E para mim a premissa básica era essa. Eu tinha um problema no lodos ativados. Então, eu fazer qualquer tipo de remoção físico-química anterior ia muito mais prejudicar do que o que eu poderia fazer uma físico-química posterior. Isso, nesse caso, a gente faria. Se não tivesse dado conta, a gente faria. Estava previsto, inclusive. Era isso que eu ia comentar. Eu estou dando aqui alguns exemplos de uma empresa que ela tem, são várias empresas, mas essa específica, ela tem uma característica de ter uma DQO muito elevada, concentração de nitrogênio amoniacal muito elevada, fósforo muito elevado. E o que eles optaram? Por ser um efluente altamente orgânico, e aí até já é um assunto para outro podcast. Nós vamos ficar aqui fazendo um podcast, vamos trabalhar só de podcast. Vamos fazer uma semanal já, conversa com o Thiago. Teve nesse efluente específico, para quem ainda não trabalha com isso, ou para quem está escutando, não tem muita habilidade com parâmetros, você faz sempre no efluente, antes de propor uma etapa, um processo de tratamento, você faz uma avaliação sobre a biodegradabilidade do efluente. Então, você faz ali uma relação entre DQO e DBO. Quando nós fizemos essa relação, nós percebemos que era um efluente altamente biodegradável. Ou seja, a DBO era quase próximo do DQO. Não fazia sentido entrar, então, com físico-químico antes. Entramos com lodo, com lagoa anaeróbica, seguida por 2 lagoas de lodos ativados, e aí não removeu o fósforo plenamente. O que foi feito então? Não colocou físico-químico antes, colocou depois. E isso aí é bacana porque tem muitas pessoas que acham que o físico-químico é só antes do biológico. Não, depende de cada situação. Já que eu estou assim em casa, né, trabalhando como quase um co-host,
vocês são especialistas em membranas, quando é possível utilizar ali no final as membranas para poder dar esse upgrade para fósforo, ou as membranas elas não entram muito dentro do para fósforo, dependendo da membrana, sim. É mais fácil para fósforo do que para nitrogênio. Mais fácil a gente ter uma barreira para fósforo do que uma barreira para nitrogênio. E aí consegue adequar. E vai variar um pouco por causa do tamanho da partícula também, né? Quando a gente fala, por exemplo, de alguns detergentes, existem algumas partículas que elas estão associadas a fósforo. Isso também. E aí, dependendo do tamanho dessa cadeia, vai passar pela membrana. Esses detalhes que vai falar de lavagem, etc. Se ele tiver o fósforo na forma de fosfato, talvez ele fique retido. Pode ficar retido. Sim. Fósforo suspenso, com certeza. Né? Eu acho que essa é uma diferença. E, de novo, quando a gente faz uma caracterização, eu gosto muito de fazer uma análise do efluente filtrado e um efluente não filtrado. E aí, às vezes, eu sei exatamente onde está o meu problema. Meu fósforo está no material suspenso ou está no material... A gente tem algumas relações, né? A gente pode dizer que um tanto de miligramas de sólidos suspensos pode lá 0,09 miligramas de fósforo, 0,07 a 0,09. Mas não necessariamente isso é padrão, né? No teu efluente pode ter, no meu vai ser diferente, do fulano pode ser um pouquinho diferente. Então, eu gosto sempre de fazer essa relação. Onde está o fósforo? Ele está no suspenso, ele está solúvel, ele é orgânico ou ele é fosfato? Né? E aí, Thiago, dentro desse processo biotecnológico, a gente consegue alguma coisa nessa linha? Porque quando a gente fala do físico-químico, a gente está falando basicamente, lógico, da remoção do fósforo orgânico, do fósforo suspenso, mas também do fosfato. Mas se eu tiver o fosfato, além de uma reação de precipitação, eu vou precipitar com alumínio, com ferro, com cálcio, eu vou fazer essa precipitação. Então, eu tenho fósforo na forma de fosfato, me ajuda aí, sei lá, né? As estimativas é 90%, 95% de remoção, né? Um processo biotecnológico me ajuda dentro dessa questão de eu buscar esse fósforo num formato final com fosfato? O que nós focamos muitas vezes é em conseguir... Nós temos bactérias que são mais afins, assim como as nitrossomonas, elas focam no nitrogênio monocal, existem bactérias que elas têm uma afinidade maior no fósforo. Assim como as nitrossomonas e nitrobacters, a mobilidade dessas bactérias não é tão elevada. Ela tem uma cinética de atuação menor. E aí é onde que elas fluem bem? Quando eu tenho sistemas que têm um bom TDAH, eu tenho tempo para poder fazer esse tratamento. Nessa empresa, por exemplo, um sistema de biodetivados tem 10 genes de depressão. Aí é possível. E, inclusive, dependendo da forma que está ali o fósforo que está disponível, ele é facilmente removível. Até pela própria adsorção do próprio foco e nem pela ligação dele no parede celular da bactéria. Mas o que nós fazemos? Quando tem um problema com o fósforo e a remoção tem que ser biológica, nós temos que entrar assim, com uma quantidade muito grande de bactérias, de novo, estatisticamente falando, para melhorar a interação. Um choque do sistema. Um choque. Aí é que é interessante. Processos biológicos, eu acho que é um processo que tem muito mais a ver com engenharia de aplicação do que só com o produto em si. A engenharia de aplicação envolvida no processo de tratamento biológico é um dos nossos pilares. Por quê? Eu posso ter um cliente que eu vou ter que dosar 300 litros, fiz lá os cálculos, verifiquei e tal, nós fazemos uma proporção de ml para metro cúbico, enfim. Mas daí, por exemplo, te interrompendo aí, depois você dá a sequência, essa relação da dosagem vai ser feita em relação à quantidade de fósforo ou de DQO no sistema? Quantidade de fósforo, DBO, DQO, fluxograma, TDAH do sistema, pH, temperatura. Vai tudo nessa equação para... Tudo. Por isso que, quando nós vamos fazer a análise de um cliente, nós pegamos todas as informações e aí nosso time de engenharia de aplicação foca nisso. Existe uma diferença, por exemplo, Marcelo, de se eu tenho que dosar 300 litros. Tem cliente que eu tenho que dosar 10 litros dia, para fechar os 30 dias do mês. Tem clientes que nós fazemos 2 aplicações, 150, passou 15 dias, 150. Existem outros que é de 50 e 50. Então isso daí é que favorece. Eu gero picos de lodo, aí se o lodo é consumido, eu descarto ele, gera outro pico de lodo para fazer o processo de descarte desse fósforo. Uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar também
é por que nós estamos batendo tanto na tecla do fósforo. Por que as legislações batem tão pesado em relação ao fósforo? Né? O fósforo em ambientes aquáticos, ele eutrofiza o meio, né? E aí vai gerar alga, vai gerar uma série de problemas no sistema. Então é por isso que as legislações estão ficando cada vez mais restritivas. Eu acho que na região de vocês é o que? 10 miligramas? Fósforo? Não, no máximo 4. No máximo 4. Que vai depender da vazão. Hoje, grande parte das indústrias que eu trabalhei, menor do que 2, inclusive. Isso para descartar em recurso hídrico. Tem muita relação, né, com o recurso em si. Com o recurso. Os dados biológicos estão entrando forte para poder fazer essa restrição, justamente por isso que você está falando, né? Eu tenho que ter um limite dentro do meu recurso hídrico, e aí não é a quantidade de fósforo que eu vou lançar, mas é o poder de autodecuração. Isso tem a ver com o áudio hidrológico. Que no Rio Grande do Sul, em específico, entrou forte com a Conselho 355 de 2017, onde pegou muita gente de calça curta, e especialmente o fósforo. Porque eu acho que ali era talvez o parâmetro que estava mais perto do limite, né, maior, e aí com a diminuição em função do áudio hidrológico. Eu acabei tendo que ir para limites muito baixos, e aí bagunçou a história, né, meu sistema não dava conta. Um tipo de efluente que tem bastante fósforo da região de vocês são as cremageiras, né? Essa a gente nunca trabalhou. Nunca trabalhei, tá? Fica até uma dica aí, ó. Nós temos alguns clientes que trabalham com fumageiras, se não me engano. Se o amigo é ouvinte que trabalha em fumageira pode até nos avisar isso aí. Se não me engano, ele tem um pouquinho a mais de fósforo que os outros influentes. Um tipo de indústria que esse eu tenho conhecimento que eu trabalhava, eu já fui coordenador de uma indústria automobilística e da parte de tratamento, lá tinha muito fósforo por banhos de fosfato, de fosfatização. A gente trabalha bastante, meu amigo, é fósforo, mas assim, é muito. É uma quantidade muito pequena de influentes, uma quantidade relativamente pequena, uma quantidade muito grande de fósforo. 40, 50. E o pessoal, eles fazem os banhos de fosfatização e depois é a água de enxágue dessa que vai para a ética. Lá tem bastante fósforo. Porque arrasta, né, a peça passa. A gente tem um sistema de reuso numa indústria dessas, com banho de fosfatos, né, banho de tricatiônico, que normalmente a pessoa usa. Não é fosfato de sódio, é fosfato de tricatiônico lá, que é o mais comum. E aí sim arrasta fósforo e é um problema. Aí a gente trabalha nessas duas linhas, né? Trabalhando com reuso implante e trabalha olhando para a IT, né? Nessa mesma indústria, a IT tem um grande desafio dela, é a relação de fósforo por causa dos banhos. E lá como é que é o tratamento deles? Eles físico-químico e fizeram biológico para poder fazer esse processo. E aí não tinha uma relação boa de DBO para fósforo e não estavam conseguindo fazer. A gente fez um acerto lá no processo, passa um pouquinho, né, e aí dá uma melhorada, ou até adiciona uma fonte externa, né, de carbono para poder fazer essa aplicação e levar nesse ponto. Né. Tem um outro case que eu acho que está o nosso tempo quase estourando, mas que a gente falou muito interessante, quando as pessoas não olham para essa relação de DBO, nitrogênio e fósforo. Nós estávamos numa indústria de balas, e tinha um processo anaeróbio e um processo biológico. Né, e o processo biológico, o processo anaeróbio não dava conta de remover. E a gente foi olhar o total desbalanceamento do nitrogênio e fósforo. Nós temos que acrescentar nitrogênio e fósforo. Eu lembrei desse exemplo que está o contrário do que estava falando aqui. Às vezes é importante que eu também faça esse balanceamento, porque sem ele não vai dar conta do sistema anaeróbio, aeróbio e resolver. Nós estamos falando aqui do fósforo como vilão. Vilão no sentido de ter excesso de fósforo. Mas existem empresas que não têm nitrogênio e fósforo. Nesses casos, existem várias indústrias. Indústria têxtil não tem tanto, indústria de papel e celulose também. E aí realmente tem que entrar. Composto hidrogenado e fósforo. Perfeito. E se não tiver assim, e talvez o nosso ouvinte pode estar pensando, poxa, eu tenho um sistema onde o meu efluente não evolui. O meu lodo, perdão, não evolui. Eu não consigo ter um aumento do volume de lodo no sistema e tal. Por quê? Talvez ele nunca fez um cálculo para saber se tem nitrogênio e fósforo. Tem empresas que não jogam o esgoto sanitário no sistema. E aí não consegue ter. Nessa metalmecânica, um pouco era isso. Na indústria de balas, de certeza eu matei a charada logo de início, mas estava faltando para mim, fósforo. Mas na indústria de metalmecânica, nem sempre. E aí tu olha para essa relação, falar desbalanceado, você não estava gerando lodo, eu falei, tá aí, olha para isso que você vai resolver. Então nem sempre é vilão, né? Às vezes a gente precisa acrescentar. Chegando ao final, então, dessa sequência de episódios que a gente fez, a gente conversou sobre um monte de coisa no bastidor, aqui na frente do stand, um monte de gente passou aqui, e queria te perguntar, assim, o que você enxerga
dentro dessa área, dessa associação de biotecnologia, aí tanto para efluentes, saneamento, enfim, o que você enxerga como tendência? Aí, porque algumas coisas mudaram, o que você enxerga de tendência aí mais para frente, relacionando essas duas áreas aí? Bom, a microbiologia no país ela ainda está engatinhando, né? Nós temos aí uma gama de assuntos a serem abordados por estações que é gigantesca. Assim, nós estamos ainda com uma parcela muito pequena. Nós temos opção, nós temos possibilidades, né, de melhorar essa especificidade, chegar no cliente ele tem problema com fósforo, então gerar bactérias mais robustas, e aí o nosso time de desenvolvimento de produtos fica lá ralando no laboratório para chegar a esse ponto. Tem bactérias que estão sendo desenvolvidas para os POPs, né, os poluentes orgânicos persistentes, compostos que são muito recalcitrantes, tem hormônios, antibióticos. Nós temos, por exemplo, bactérias que elas fluem muito bem em indústrias que produzem antibióticos. Eu gosto muito desse exemplo porque é totalmente disruptivo, assim, é avesso, né? Uma coisa também que é interessante, Augusto, que é uma tendência, isso aí no país está alavancando bastante, e a gente está entrando aí mais profundamente nessa questão, é de ter um foco nas soluções biotecnológicas para o solo. Por exemplo, nós ontem estávamos falando com um cliente que veio aqui, nós estávamos fechando uma questão de uma indústria alimentícia que ele faz fertirrigação, que é totalmente ilegal, enfim. Nós temos bactérias que conseguem digerir esse lodo e disponibilizar o fósforo de uma forma no solo que consegue favorecer o processo de cultivo ali, da cultura. E existe uma série. Existe uma série de micro-organismos para controle de odor, que também é um problemaço em muitas estações. Então, no saneamento, eu digo que nós estamos ainda engatinhando para a quantidade de problemas que tem para serem resolvidos, mas a gente está num caminho bom de ser abordado. Então, só agradecer, cara, o convite, a disponibilidade do espaço aí para a gente poder estar gerando esse conteúdo e que seja só o início aí, que a gente se encontre em mais feiras, em mais episódios aí. Isso aí, Thiago. Valeu, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pelo convite, né? E pelo espaço que a gente está usando aqui para criar esse conteúdo, como o Augusto falou. A gente precisa de mais parcerias como essa, que acreditam no nosso trabalho para poder levar um pouquinho desse conhecimento adiante aí, para quem quiser se interessar nessa área fantástica que a gente adora, que é a tecnologia de influência. Pessoal, obrigado aí, Augusto, Marcelo. E talvez nesses bate-papos aí, se for alguma dúvida, pode mandar lá que a gente... Manda para só comentar que a gente vai responder. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Top!